Pessoal, então nós vamos continuar com o nosso conteúdo de Grécia Antiga. Eu já enviei para vocês a aula da parte 1 e agora a gente vai discutir os temas da parte 2. Vou expandir aqui. E é o seguinte, eu pretendia fazer somente 2 partes, mas esse conteúdo realmente é muito importante para nós, principalmente no que diz respeito às referências da cultura grega. Então, eu vou ter que falar um pouco mais especificamente de algumas cidades-estado, como Atenas e Esparta, no período clássico, numa terceira parte, certo? E também explorar mais algumas referências culturais que são gregas antigas na cultura ocidental atual. A gente já vai começar a falar sobre isso, principalmente no que diz respeito a algumas ideias e palavras surgidas nesse contexto grego antigo. Então, vamos lá. A gente vai começar falando sobre o período homérico. Eu já passei para vocês uma referência cronológica, como os historiadores convencionaram dividir a história grega antiga, e isso serve à facilitação do estudo, nada mais. Esses períodos não são rígidos, a gente não pode considerar que as coisas, os processos históricos acontecem do dia para a noite, eu sempre reforço isso com vocês, são só referências, ok? Então, o que a gente tem no período homérico é o seguinte: a gente viu a formação de uma cultura grega, a origem de uma cultura helênica associada às regiões de Micenas e à ilha de Creta. Então, nós temos ali as bases dessa tradição grega, helênica, que vai formar progressivamente o que a gente chama de Hélade ou mundo grego. Então, após aquela realidade palaciana de Creta e Micenas, nós teremos a formação de um outro tipo de relação social baseada em comunidades que mantêm relações de parentesco. Essas comunidades ficarão conhecidas como genos. Esses genos, eles podem ser considerados em alguma medida urbanizados, sempre lembrando que essa urbanização, mesmo no período clássico, sempre esteve associada a uma área rural. Então, esses pequenos grupos, eles têm um ambiente mais urbano, uma vila, uma pequena cidade, até que elas crescem e se tornam cidades maiores, e aí nós já avançamos no tempo, e também a área agropastoril. Como eu disse, essas comunidades, elas são organizadas, elas têm uma coerência a partir de laços de parentesco. Elas vão crescendo, claro, e esses laços de parentesco se tornam parte de uma tradição. Em torno dos genos, a gente vai citar uma estrutura que se chama oikos. Eu grifei essa palavra, pessoal, porque ela é muito importante para nós. Dessa palavra oikos deriva toda a ideia de economia, a qual nós utilizamos até hoje, ok? O oikos são unidades que compreendiam terras, habitações e os meios de sobrevivência em geral, inclusive as armas. Quando eu falo sobre as armas relacionando aos meios de sobrevivência, a gente precisa entender que muitas vezes comunidades fixas eram atacadas por comunidades nômades ou seminômades. E quando eu falo de comunidades nômades, a gente não precisa voltar lá no Neolítico. A questão é, diferentes comunidades, diferentes povos podem manter contatos pacíficos ou não. Então, essa dimensão da defesa, ela tem uma importância e ela faz parte, sim, da sobrevivência. Nesse contexto dos genos, nós temos uma liderança que posteriormente vai ficar conhecida como paterfamília, ok? Esse é um termo claramente latino, mas é uma forma de se referir a esse chefe que se sobrepõe aos outros membros da comunidade. Ele se sobrepõe porque, como eu disse, a coerência é muito mantida pelo parentesco e ele é a figura masculina que é provavelmente o pai de uma família estendida ou uma família grande. Essa família grande, ela pode se tornar um clã e daí em diante. Então, nós temos aqui uma figura de liderança associada às famílias e às figuras masculinas. Os genos mantiveram as referências culturais e tradições entre os povos gregos por meio da atuação do aedo, principalmente. Então, aqui nós temos ainda uma outra figura de destaque nesse período homérico, que seria uma espécie de transmissor
do passado e das tradições e cultura comum a esse grupo, a essa comunidade. Ele pode ser compreendido como um poeta e cantor, cuja principal responsabilidade era justamente transmitir os conhecimentos sobre o passado das comunidades de forma artística e estilizada. Por que eu destaquei isso? Porque os conhecimentos que chegaram aos dias de hoje sobre o período homérico têm como principal referência 2 poemas. São poemas longos e, obviamente, eles têm uma dimensão artística, certo? Mas eles não deixam de ser referências históricas. É claro que nós precisamos sempre cruzar fontes históricas para que a gente possa ter uma referência mais ou menos segura sobre o passado de um determinado povo em um determinado momento histórico. Mas, querendo ou não, esses poemas são consideradas grandes referências, salvas as partes fictícias, que também não deixam de revelar a mentalidade daqueles povos. Então, como eu coloquei aqui para vocês, essas informações sobre o período homérico, quando teria ocorrido a Guerra de Troia, eu já citei a Guerra de Troia na aula anterior, falando que a guerra em si é provavelmente fictícia, é mais provável que se tenha um conjunto de conflitos mais ou menos nessa época, certo? Os 2 poemas aos quais eu me refiro são a Ilíada e a Odisseia. As análises históricas das obras apontam para mais de um autor. Então, pessoal, é improvável que essas obras tenham sido elaboradas por uma única pessoa, mas em geral elas são atribuídas à figura de Homero, daí o próprio nome do período histórico. A arqueologia da cerâmica grega aponta, em fins desse período, a presença de deuses entre os seres humanos. Então, pessoal, o período homérico ele é aquele período em que a ficção, o mito e a história ainda estão muito ligados, as linhas não são claras, todas as referências que nós temos abordam a presença dos deuses na vida comum das pessoas. Então, o trabalho do historiador e do arqueólogo, ele precisa tomar esse cuidado. Por quê? Porque a mentalidade mítica ainda marca muito a tradição grega, a cultura grega do período. Com o tempo, a presença dos deuses entre as pessoas comuns, a intervenção, a interferência dessas divindades no dia a dia das pessoas, ela vai diminuindo. Então, quando a gente analisa, por exemplo, uma obra do período clássico, essa presença já não é mais tão comum. E isso tem a ver com uma mudança de mentalidade que nós veremos já já. E aí, pessoal, a gente começa a falar sobre o período arcaico, que é um outro momento considerado, convencionado pelos historiadores para estudar o tema em geral. Então, o que nós temos no período arcaico? Os gênos, que são as comunidades que nós já abordamos aqui, eles vão se unindo cada vez mais, claro que em torno de elementos comuns, porque nós sabemos que existe uma cultura comum, apesar da organização mais ou menos fragmentada. E com isso nós temos o surgimento de uma nova figura de liderança que ficou conhecida como Basileu. O Basileu, ele já não tem tanto um caráter de pai de família estendida ou clã. O Basileu é essencialmente um chefe militar. Com isso também, durante esse período, claro que sempre pensando em termos de processo histórico, gradativamente a terra será privatizada, ou seja, ela se torna posse de um grupo de homens que dentro dessas comunidades são considerados bem-nascidos, de alguma forma eles são considerados especiais. Esse grupo de homens ficará conhecido como eupátridas. Ainda no período arcaico, nós temos uma intensificação da vida urbana, então as vilas e cidades vão crescendo cada vez mais, claro que nunca abrindo mão do seu suporte rural, o suporte da agricultura. Nós temos o reaparecimento da escrita, e aí eu digo para vocês por que do reaparecimento. Lembra que na última aula eu citei a questão dos séculos obscuros, que provavelmente é um período de grandes problemas para essas comunidades, para esses povos, e aí nós não temos uma dedicação tão evidente à escrita, à arte, e daí ela meio que desaparece, mas ela retorna no período arcaico.
E temos também a formação das poleis, as famosas cidades-estado gregas. Pessoal, poleis, escrito dessa forma, é o plural de polis, certo? Elas são consideradas pequenos estados soberanos que ainda mantinham os laços tradicionais, remetendo a um passado comum. Que os laços tradicionais são esses? São aqueles formados séculos atrás pelos próprios gênios. Então, as cidades-estado, elas têm muito essa característica de quem é nascido lá, de quem é herdeiro daquela cultura e de quem não é. Isso nos ajuda a compreender, por exemplo, a prática da política e quem é considerado um cidadão e quem não é considerado cidadão. Então mantenham isso em mente. A polis é formada em torno de laços de parentesco ancestrais e aí a ampliação dessas comunidades, definindo quem tem direitos e quem não tem. E aí nós falamos sobre a polis propriamente dita. Ela articulava a área urbana e a zona rural. Conforme eu falei para vocês, a gente considera, sim, que na antiguidade existe uma urbanização considerável, principalmente em torno do Mediterrâneo, mas a gente não pode imaginar que as pessoas viviam de vento. A agricultura sempre teve um papel muito importante e ela está sustentando essa área urbana. Conjunto das comunidades gentílicas, derivada da palavra genus, que desenvolveram outros tipos de laços sociais, passou a ser conhecido como demos. E aí, mais uma palavra que é muito importante na nossa mentalidade ocidental, na verdade é a origem da palavra, é a palavra que deriva a própria ideia de democracia, ou, teoricamente, o governo do povo. Então, aqui a gente já consegue perceber o tamanho do impacto das referências históricas da Grécia Antiga na mentalidade ocidental. Estabelecia-se uma fronteira entre os naturais da cidade, o povo, e os estrangeiros, desprovidos de direitos naquela comunidade, conforme eu já destaquei com vocês. Ainda sobre a polis, nós temos uma cidade, um ambiente urbano muito organizado em torno de áreas que são consideradas de espaço público. Essas áreas é onde se praticava a política, que também é uma palavra muito cara para a nossa cultura, certo? E essas praças, elas acabaram adquirindo um status de assembleia e, em geral, elas são consideradas a própria ágora. Ok? Então, a ágora é o ambiente, é o local onde se realiza a vida pública, a vida que não está no âmbito privado. O que acontece é o seguinte, pessoal, nesse momento histórico não existe uma divisão tão bem definida entre espaço público e espaço privado. É claro que existe uma noção do que afeta a comunidade e do que afeta somente a pessoa em si, mas nós temos que considerar aqui que a participação na vida da polis, o que vai ficar conhecido como o próprio exercício da política, é muito, muito importante para os povos helênicos, os povos gregos. Lembrando que a própria Hélade foi formada por pelo menos 4 povos com alguns aspectos culturais em comum. Na Ágora se dava a prática da política, as discussões e decisões que afetavam o demos. Então a gente consegue ver tudo se relacionando aqui e como essas ideias ainda têm eco atualmente. Houve o desenvolvimento de uma mentalidade que passou a valorizar a razão humana, sendo a política praticada por meio da reflexão racional e da linguagem. Então, como eu disse para vocês, essa vida da polis, o envolvimento nos negócios da polis, aquilo que afeta a comunidade de cidadãos, os que são naturais da cidade, ela é muito, muito importante. Então, o exercício do direito político, ele confere até mesmo status social. Porque nós sabemos que, por exemplo, estrangeiros não têm o mesmo status social, são considerados membros alienígenas, eles não são considerados parte daquela cidade. E nós temos que esses povos capturados, escravizados, também não são o demos. Então, quando a gente pensa no povo da cidade, são os naturais da cidade, são aqueles que podem participar da própria política. Os 2 exemplos mais emblemáticos de polis gregas desenvolveram-se de forma muito diferente, apesar de pertencerem a Hélade, Atenas e Esparta.
Então, pessoal, o que eu falei para vocês é o seguinte: para realmente entrar num entendimento melhor, um pouco mais detalhado sobre Atenas e Esparta, a gente precisa de uma terceira aula, ok? O nosso foco nessa aula foi conseguir perceber o motivo pelo qual nós estudamos ainda hoje essa cultura. Como eu disse para vocês, são muitas referências que têm importância atualmente. Um ponto em comum entre as diferentes cidades-estado era a escravidão. Então, a escravidão era uma realidade, sim, na antiguidade grega. É claro que eu não posso pensar em escravidão na antiguidade como a escravidão foi praticada, por exemplo, pelos sistemas coloniais europeus na América. Muito cuidado com isso, são tipos diferentes de escravidão, certo? Mas é importante lembrar que essas cidades, por mais que tivessem suas próprias especificidades, tinham elementos em comum, afinal de contas, todas eram consideradas parte de uma cultura grega. Atenas ficou conhecida pela intensa prática da política entre aqueles considerados cidadãos. Mais uma ideia super importante, que é a ideia de cidadania. Nesse momento aqui, muito mais relacionada ao pertencimento à cidade, aquele titular de direitos, aquele que poderia exercer a própria política. A essa altura você já deve ter notado que a palavra política deriva também de polis. E aí a gente vai ver uma mudança à medida que a gente vai chegando ao fim do período arcaico, nós começamos a perceber transformações nas relações de poder. Algumas cidades, que eram pequenos estados soberanos, tinham monarquias. Outras já eram governadas por um grupo de homens que controlavam as melhores terras. E aí, mais uma palavra que nós vemos constantemente nos conteúdos de história, que é a aristocracia. A aristocracia, teoricamente, surge como o governo dos melhores. E esses melhores são proprietários de terra que se consideram descendentes dos heróis míticos do período homérico, certo? Lembrando que no período homérico a relação, teoricamente, dentro dessa cultura, a relação entre deuses e homens era muito mais próxima. Eles controlavam, como eu disse, as melhores terras e detinham poder político e judiciário. Okay? Ainda no período arcaico, ocorreram momentos de contestação a esse poder. É claro, pessoal, que esse poder era exercido ostensivamente pela aristocracia, mas isso não significa dizer que a comunidade aceitou de forma pacífica. Já no período arcaico, a gente consegue ver a expressão de grandes insatisfações por parte daqueles mais desfavorecidos, e isso acabou acarretando a própria colonização grega. Já falei na primeira aula também que os povos gregos se expandiram por todo o Mediterrâneo, então nós conseguimos encontrar cidades-estado gregas, por exemplo, já no continente asiático, certo? Em torno ainda do mar Mediterrâneo. Então a gente não pode pensar no mundo grego limitado à península do Peloponeso. A gente precisa lembrar que existem muitas cidades gregas espalhadas pelo litoral do Mediterrâneo, ok? Essa colonização ela vai ter consequências muito importantes, porque ela vai contribuir para a expansão do comércio e o crescimento do poderio naval grego. Essa expansão, pessoal, vai acabar provocando conflitos com outros povos, incluindo os fenícios e, no período clássico, os próprios persas, que vão caracterizar aquela série de guerras que nós conhecemos como guerras médicas, ok? Então, por enquanto é isso. Eu vou, como sempre, colocar a aula no YouTube. Vocês poderão acessar pelo próprio YouTube ou pela sala no Google Classroom. Então, é isso. Até a próxima.